Olá, gente. Vamos iniciar, né, as nossas resoluções de conteúdo de cilindro, tá certo? Vou para o segundo A, eu vou repetir as questões 1 e 2 por conta do problema que tivemos na aula, certo? E o segundo B vai pegar todas as questões que eu não resolvi nenhuma ainda, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira questão. Sabendo que uma lata de azeite cilíndrica tem 8 centímetros de diâmetro e 18,5 centímetros de altura, e ainda que nela vem marcado o conteúdo com 900 ml, o volume de ar contido na lata cheia e fechada é. Então, adote 3,14 como sendo o valor de π. Então, veja uma coisa, gente. Aqui eu tenho um cilindro, ó. Um cilindro, e ele diz para mim que o diâmetro da base, ou seja, de uma extremidade à outra passando pelo centro, é 8 centímetros. Logo, a gente sabe que o raio vai ser 4, né? Se o diâmetro é 8, o raio 4 centímetros, certo? Temos que a altura desse cilindro, a altura, ó, daqui para cá, certo? A altura dele, que posso colocar também aqui do lado, olha. Essa altura corresponde a 18,5 centímetros. Perfeito? E aí temos o seguinte, ele está dizendo que essa lata está contida 900 ml de azeite. Então, a capacidade agora, nesse momento, é de 900 ml. Então, ele pergunta, qual é o ar contido nessa lata? O ar, gente, é como se você tivesse pego a lata, ela tivesse vindo cheia, certo? Completamente, com o seu volume completo, e você usou um pouquinho. Depois que você usou esse pouquinho, ficaram 900 ml. Então, esse pouquinho que não está completo de azeite, está completo de quê? De ar, certo? Então, para saber disso, primeiro eu preciso saber qual é o volume completo. Para desse volume completo, em ml, eu retirar o volume que está nele ainda, que são as 900 ml. E o que sobrar é o que eu utilizei, tá certo? Então, vamos lá. Para isso, eu vou calcular o volume, certo? Como é que eu calculo o volume do cilindro? A área da base vezes a altura dele, certo? A área da base, vou fazer aqui, ó. A área da base é a área de um círculo, certo? Como é que eu calculo a área do círculo? πr ao quadrado. A questão diz pra gente que o π é pra gente considerar como sendo 3,14, perfeito? Vezes r, que é 4, ao quadrado. Então, a área dessa base vai ser 3,14 vezes 16, certo? E aí, ó, eu vou usar aqui minha calculadora, que tá aqui do meu lado, para me auxiliar, certo? Só um minutinho. Então, aqui, ó, eu vou fazer 3,14 vezes, vocês façam aí também, 16, dá 50,24. 50,24 centímetros ao quadrado, porque é área, não é? E agora eu venho para cá, ó, a altura eu já sei que é 18,5, certo? Então, eu venho e coloco. Eu vou ter o volume igual a 50,24 vezes 18,5. Então, só multiplicar aqui por 18,5, que vai dar 929,44 centímetros cúbicos, certo? É o que foi que nós vimos em relação à capacidade, porque tá falando em capacidade, ó, tá em ml. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Estávamos trabalhando com litro em capacidade. E agora eu trago para vocês que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, certo? Então, se eu tenho 929,44 centímetros cúbicos, a capacidade é a mesma para ml, 929,44 ml, certo? O que é que tem no reservatório agora de azeite? 900, certo? Então, portanto, o que é que tem, o que é ar? Ar vai ser a capacidade total
menos a capacidade que tem agora, certo? Então, 929,44 menos 900. Então, aqui vai sobrar 29,44 ml. Isso aqui foi o que você utilizou. Então, isso aí foi o que ficou de quê? Foi o que ficou de ar, tá certo? Então, resposta correta, letra A. Ok? Vamos dar continuidade indo para a letra B. Na letra B, nós temos o seguinte. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros, tá aqui, ó, na figura, raio igual a 2. E a altura 10 metros também tá aqui, como mostra a imagem a seguir. Qual é o volume desse reservatório? Então, muito fácil, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar. Vamos calcular o volume desse reservatório e vamos também calcular a área desse cilindro, certo? Eu tô aumentando aqui o que a questão está pedindo. Então, vamos lá. Como é que eu calculo? Primeiro, vou para a área, certo? Como é que eu calculo a área, gente, de um cilindro? 2 vezes a área da base, que são 2 círculos, eu calculo a de 1 e multiplico por 2, certo? Mais a área o quê? A área lateral, tá? Então, eu vou aqui calcular a área da base. A área da base é a área de um círculo, πr ao quadrado. Certo? Considere π 3,14. Então, a área da base vai ser 3,14 vezes 2 ao quadrado, né? Então, a área da base é 3,14 vezes 4, certo? A área da base vai ser 12,56 metros, 56 metros ao quadrado, ok? Quando eu vier para cá, eu vou multiplicar por 2. Agora, vamos para onde? Vamos calcular a área lateral. Aí, preste atenção. Eu expliquei para vocês que a área lateral... A área lateral é um retângulo, certo? É quando você pegar essa partezinha aqui, retirar os círculos das bases, né? E abrir isso aqui. Quando você abrir, a altura desse retângulo vai ser a altura do cilindro, 18,5 nesse caso. E a base, porque calcular a área de um retângulo é base vezes altura, né? A altura do cilindro. E a base? Gente, eu expliquei, vou tentar explicar de novo aqui no desenho, ó. Aqui nessa folhinha, olha. Isso aqui, né? É o contorno da base, o comprimento da circunferência. Quando você abrir e planificar, isso aqui vai ser a base da face lateral, a área a face do retângulo, a base, quer dizer, do retângulo. Ó, tá vendo, ó? Vai ser a basezinha do retângulo. Então, comprimento da circunferência é a base, sempre, certo? Isso aqui é 2πr, comprimento de circunferência. Então, a área lateral vai ser o quê? Área da base vezes altura. Base, 2πr, vezes altura h, certo? Então, isso aqui eu vou ficar com 2 vezes 3,14. Aqui vai ficar bem pequenininho, né? Eu vou puxar para cá, certo? Área lateral, 2πr vezes h. Então, 2 vezes 3,14 vezes 2 ao quadrado, que é o raio, vezes 18,5, que é a altura, tá? E aí, vamos lá, ó. 2, aqui não é ao quadrado, perdão, porque não é área, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3,14. Vamos ver quanto é que dá. A gente já fez, não foi? Aqui, ó, 4 vezes 3,14, 12,56. Ó, isso aqui dá 12,56 vezes 18,5. 12,56, estou fazendo aqui, vezes 18,5. Isso dá... Cadê? Isso dá... Peraí, gente, deixa eu fazer novamente. A altura
A altura é 10. A altura do 18 e pouco, gente, desculpa. Aqui eu voei. É nessa outra questão, na primeira, né? Aqui é 10, viu? 10. Então, dá 12,56 vezes 10 vai dar 125,6, né? 125,6, certo? Centímetros ao quadrado. Então, vindo calcular a área desse cilindro, então é só substituir, ó. 2 vezes a área da base, que deu 12,56, mais a área lateral, 125,6. E multiplicando esses dois aqui, ó, multiplicando esses dois e somando com 125,6, nós vamos ter 150,72 centímetros ao quadrado, certo? Então, isso aqui é a área do cilindro. Mais uma vez, calcula a área da base, que é a área de um círculo, πr ao quadrado, multiplica por 2 e soma com a área lateral. A área lateral do cilindro é um retângulo, base vezes altura. A altura é a altura do cilindro e a base é o comprimento da circunferência que está na base, 2πr, certo? E agora vamos para onde? Para o volume. Ó, vou colocar o volume aqui. Volume muito simples, né? Área da base vezes a altura e a gente já calculou isso. Área da base, 12,56, que é só de uma, não é de duas, tá certo? No volume, só de uma base, vezes 10, que é a altura dele. Então, o volume vai ser 125,6 centímetros cúbicos, tá certo? E aí, se você quiser calcular a capacidade, o que é que você pode fazer? 1 centímetro cúbico é 1 ml, não é? Então, 1 centímetro cúbico, 1 ml, aqui tem a capacidade de 125,6 ml. E se você quiser transformar para litros, é só dividir de ml para litros, é só dividir por 1000. Pega esse valorzinho e divide por 1000, chega em litros. Perfeito? Então, tudo certinho até aqui, né? Vou agora para a questão de número 3, tá certo? Questão de número 3. Nós temos o seguinte: um cilindro possui volume igual a 7.850 centímetros cúbicos. O volume desse cilindro, ó, 7.850 centímetros cúbicos, tá certo? Já coloquei aqui. E seu diâmetro mede 10 centímetros. O diâmetro, 10 centímetros. Qual é a medida da altura? Ó, a altura desse cilindro. Então, vamos lá. Veja o seguinte. Se o diâmetro da base é 10, eu tenho esse cilindro aqui, ó. Preste atenção. Eu tenho esse cilindro, né? Se o diâmetro é 10, então a gente tem que o raio é 5. O raio é 5 centímetros, certo? E tá pedindo pra gente determinar o quê? A altura dele. Gente, deu o volume. O volume, na fórmula do volume, aparece a altura. Então, ó, o volume é a área da base vezes a altura, certo? Quem é o volume? Ó, no lugar do volume, eu vou substituir 7.850. Área da base. Hoje tem como a gente calcular. Ele não deu diâmetro? Do diâmetro encontramos o raio, né? Então, a área da base é a área de um círculo, πr ao quadrado. Πr ao quadrado. Considere π 3,14. Então, a área da base vai ser 3,14 vezes 5 ao quadrado, né? Então, já vou colocar direto, ó, 25 daqui, vou calcular aqui, só um minuto, opa, folhinha virou. 25 vezes 3,14, 78,5. Então, ó, 78,5 centímetros ao quadrado, porque é área, certo? Então, vou colocar aqui, ó, área da base, 78,5 vezes a altura. Então, para encontrar a altura, é só pegar o 78,5, que está multiplicando, e passar dividindo. Então, H vai ser 7.850, que dividido por 78,5, né? 78.
50 dividido por 78,5. Isso dá 100. Então, a altura é 100 centímetros. Perfeito? Então, deu o volume. No volume aparece a altura, que é quem eu quero, só que antes eu preciso encontrar a área da base. A base, ele disse que se é um cilindro, é um círculo de diâmetro 10. Como é que eu calculo a área do círculo? πr ao quadrado. Se o diâmetro é 10, o raio é 5. Substituí, encontrei e voltei para cá. Ok? Tudo certinho? Então, por enquanto, temos isso aqui, tá certo? Já eu coloco para vocês, né, pro segundo A, vou colocar as questões 4 e 5 respondidas no próximo vídeo. E pro segundo B também, tá certo?